A luz branca e fria do corredor do hospital refletia no rosto de Marina Oliveira. Ela estava parada diante do balcão da recepção, com as mãos apoiadas sobre o mármore gelado, tentando controlar a respiração. Do outro lado, a atendente digitava algo no computador com uma expressão que misturava indiferença e constrangimento. O ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se aos sons distantes de macas sendo empurradas, famílias conversando em tons preocupados e o bip intermitente de algum monitor em outra ala. Marina fixou os olhos na tela do computador, como se pudesse decifrar nas letras invertidas alguma resposta que fizesse sentido. Infelizmente, senhora, o plano não autorizou a internação, disse a moça, sem erguer os olhos da tela. Havia algo de mecânico naquela frase, como se tivesse sido repetida tantas vezes que já não carregava mais peso emocional. Era apenas um protocolo, uma sentença automática que encerrava conversas antes mesmo que elas começassem. Marina piscou. Uma vez, duas, como se aquelas palavras precisassem de tempo para atravessar a barreira do absurdo e atingir sua compreensão. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Por um instante, sentiu que estava flutuando. Como se aquele balcão, aquele corredor, aquela mulher de jaleco roxo na sua frente fossem parte de um pesadelo do qual ela ainda ia acordar. Como assim não autorizou? Ela perguntou, a voz ainda calma, mas com uma rachadura quase imperceptível no final da frase. Havia algo de desesperado naquele tom. Não o desespero barulhento, mas o tipo silencioso, que sufoca por dentro. A atendente suspirou. Um suspiro cansado, de quem lida com esse tipo de situação várias vezes por dia e já não tem mais energia para empatia. O convênio alegou que o procedimento não está coberto. A senhora vai precisar arcar com os custos ou procurar outro hospital. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tinha vindo de táxi, às pressas, depois de passar a noite toda com dores abdominais intensas que não cediam a nada. Cada movimento era uma facada. Cada respiração profunda, um lembrete de que algo estava errado. Seu médico havia pedido internação imediata para a investigação. E agora, ali, diante de uma tela de computador e de uma funcionária que repetia o roteiro como se estivesse negando um desconto em supermercado, ela ouvia que seu plano de saúde, pelo qual pagava religiosamente há 8 anos, simplesmente recusava atendê-la. Mas eu tenho direito, está no contrato, emergências são cobertas. A voz de Marina começava a tremer, mas ela lutava para manter a compostura. Não queria chorar ali. Não queria dar a eles a satisfação de vê-la desmoronar. A moça deu de ombros, como se aquilo não fosse com ela, e de certa forma, não era. Ela era apenas a mensageira, a engrenagem menor de uma máquina gigante e impessoal que decidia sobre vidas com a frieza de uma planilha de Excel. Eu só estou passando a informação que o sistema está dando aqui. A senhora vai ter que falar com a operadora. Marina respirou fundo, sentindo a dor latejar com mais força no lado direito do abdômen. Pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para o número do plano de saúde. Ficou 15 minutos esperando na linha, ouvindo aquela musiquinha irritante intercalada com mensagens automáticas, prometendo que seu atendimento era muito importante. Quando finalmente foi atendida, ouviu a mesma coisa, só que dita com mais frieza ainda, com aquele tom protocolar que soa quase robótico. Negativa mantida. A cobertura não se aplica ao caso da senhora. Mas por quê? Marina insistiu, a voz agora quebrando. Qual é o motivo? Eu preciso entender. A análise técnica foi feita conforme os termos do contrato. A negativa está dentro dos nossos parâmetros. Que análise técnica? Quem fez? Com base em quê? Lamento, senhora, mas não posso passar essas informações por telefone. A senhora pode entrar em contato pelo site ou pela central de atendimento presencial. Marina desligou. Olhou ao redor. Pessoas esperando. Médicos passando apressados. Enfermeiros empurrando macas com pacientes de olhos fechados. A vida seguindo enquanto a dela tinha acabado de ser pausada por uma decisão burocrática que ninguém conseguia explicar. Marina Oliveira era professora de História, 52 anos, viúva há 3.
Morava sozinha num apartamento alugado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Acordava às 5:30 da manhã todos os dias. Pegava 2 ônibus para chegar à escola municipal, onde dava aulas para adolescentes que, na maioria das vezes, preferiam estar em qualquer outro lugar. Ela corrigia provas à noite, planejava aulas nos fins de semana e nunca atrasou um boleto na vida. Era o tipo de pessoa que acreditava que fazer a coisa certa trazia proteção, que pagar em dia significava ser tratada com dignidade, que seguir as regras era suficiente para ser respeitada. Agora, de pé no corredor daquele hospital, com a dor voltando a apertar a lateral do abdômen e o gosto amargo da humilhação subindo pela garganta, ela entendia que dignidade não vinha automaticamente. Ela tinha que ser exigida, arrancada, defendida com unhas e dentes. E Marina estava prestes a fazer exatamente isso. Antes de continuar, veja se você já está inscrito neste canal. Se não está, inscreva-se agora, porque aqui você acompanha histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram gigantes corporativos e venceram. Não perca a próxima virada. 3 dias antes daquele momento, Marina havia passado por uma consulta de rotina. Ela vinha sentindo desconfortos havia semanas, uma pontada aqui, uma queimação ali, mas como tantas mulheres que colocam todo mundo na frente, adiava o cuidado próprio. Depois eu vejo isso, dizia a si mesma enquanto corria de um compromisso para outro. Quando finalmente procurou o médico, ele a examinou com atenção, franzindo a testa ao palpar a região abdominal, e pediu exames complementares. O resultado apontou algo que exigia atenção urgente, uma possível complicação no sistema digestivo que precisava ser investigada com internação. Ela ligou para o plano de saúde no mesmo dia, informou o código do procedimento que o médico havia anotado num papelzinho amarelado e recebeu a confirmação verbal de que estava tudo certo. Pode procurar o hospital credenciado, senhora. Está autorizado. A voz do atendente soou tranquila, quase entediada. Era só mais uma ligação entre centenas, mais um protocolo gerado, mais um número no sistema. Confiante, Marina organizou suas coisas. Pediu uma folga de 3 dias na escola, explicando ao diretor que precisava resolver uma questão de saúde. Avisou a irmã mais nova, Clara, que morava em Niterói e sempre se preocupava demais. Separou documentos, carteirinha do plano, identidade, CPF, comprovante de residência. Fez tudo direitinho, como sempre fazia, porque Marina acreditava nas regras. Acreditava que, se você cumprisse sua parte, o sistema cumpriria a dele. Mas quando chegou ao hospital, a história mudou. E com ela, algo dentro de Marina também começou a mudar. Agora, ali, segurando o celular com as mãos tremendo de raiva contida, sentindo a dor física se misturar com uma revolta que crescia como uma onda, Marina tomou uma decisão. Ela não ia aceitar aquilo. Não ia simplesmente voltar para casa, tomar um analgésico e esperar que o problema se resolvesse sozinho, ou, pior, que se agravasse a ponto de virar uma emergência que nem eles poderiam negar. Ela não ia morrer de dor porque uma empresa decidiu, sem explicação, que sua vida não valia a cobertura contratada. Ela sentou num banco de madeira desgastada no corredor, abriu o navegador do celular e começou a procurar. Direitos do consumidor. Negativa de cobertura, planos de saúde, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, PROCON, Juizado Especial, Resolução Normativa, Cobertura Obrigatória, Danos Morais. Marina não era advogada, mas era professora, e professores sabem pesquisar. Sabem separar informação de ruído, sabem ler nas entrelinhas, sabem que conhecimento é poder, e que sem ele, você é só mais um número sendo empurrado por um sistema que não se importa. Ela passou a próxima hora lendo, anotando trechos importantes no bloco de notas do celular, montando uma linha de raciocínio, identificando os órgãos competentes, e quanto mais lia, mais entendia. O que estavam fazendo com ela não era apenas errado, era ilegal, era abusivo, e havia mecanismos para combater isso. O plano de saúde tinha a obrigação legal de cobrir emergências e urgências, independentemente de carência ou qualquer outra cláusula restritiva.
A negativa precisava ser justificada por escrito, com base técnica clara, assinada por um médico. E qualquer recusa sem fundamentação adequada configurava prática abusiva, passível de punição administrativa e indenização por danos morais. Marina levantou, voltou ao balcão e disse com voz firme, sem gritar, mas sem deixar espaço para dúvida: eu quero a negativa por escrito, com o nome completo do responsável pela decisão, o protocolo do atendimento e a justificativa técnica detalhada. Quero saber qual médico avaliou meu caso e com base em que ele decidiu que eu não preciso de internação. A atendente hesitou. Olhou para os lados, como se procurasse ajuda. A gente não costuma fazer isso aqui, senhora. Então vocês vão começar agora. Porque sem isso eu não saio daqui. E se for preciso, eu chamo a polícia e registro um boletim de ocorrência por recusa de atendimento. Escolha. A moça engoliu em seco. Chamou a supervisora. A supervisora chamou alguém da administração. Meia hora depois, Marina tinha em mãos um papel timbrado com a negativa oficial. Estava mal redigido, cheio de termos genéricos, sem assinatura de médico, sem fundamentação técnica real. Era exatamente a prova que ela precisava. Ela dobrou o documento com cuidado, colocou na bolsa e saiu do hospital. Mas não desistiu. Muito pelo contrário. Ela tinha acabado de começar. Marina voltou para casa naquela tarde com a sensação de estar carregando uma pedra no peito. Não era só a dor física, que latejava com insistência do lado direito do abdômen, irradiando às vezes para as costas, às vezes para o estômago. Era algo mais profundo, uma revolta que crescia devagar, mas com firmeza, como uma planta brotando em terreno árido. Cada passo que ela dava na direção do ponto de ônibus parecia mais pesado, não pelo cansaço físico, mas pelo peso do que tinha acabado de vivenciar. A humilhação tinha um gosto amargo que não descia. E a raiva, uma raiva limpa, justa, precisa, começava a se transformar em combustível. Ela trancou a porta do apartamento, jogou a bolsa no sofá puído de tecido marrom que tinha comprado há anos num brechó e foi direto para o computador. Era uma máquina antiga, dessas que demoram uma eternidade para ligar, mas que ainda funcionavam bem o suficiente. Ligou a máquina e voltou a pesquisar. Dessa vez, com método, com foco, com a determinação de quem tinha decidido que não ia mais ser empurrada. A primeira coisa que fez foi acessar o site da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Navegou pelas abas até encontrar o canal de denúncias específico para negativas de cobertura. A interface era confusa, burocrática, cheia de siglas e termos técnicos que pareciam feitos de propósito para desencorajar o cidadão comum. Mas Marina não se deixou intimidar. Leu atentamente cada instrução, anotou os códigos de referência, baixou os formulários em PDF e começou a preenchê-los com calma. Nome completo, CPF, endereço, número do plano, data da negativa, descrição detalhada do ocorrido. Anexou cópia digital do laudo médico que pedia a internação. Anexou a negativa que tinha arrancado do hospital. Anexou os comprovantes de pagamento das últimas 12 mensalidades do plano. Tudo organizadinho, numerado, referenciado. Depois, entrou no portal do Procon do Rio de Janeiro. Cadastrou uma reclamação formal. Preencheu outro formulário longo, respondendo a perguntas minuciosas sobre o caso. Anexou novamente todos os documentos. Contrato do plano de saúde, com as cláusulas que garantiam cobertura para emergências destacadas em amarelo, solicitação médica carimbada e assinada, negativa oficial do hospital, extratos bancários comprovando pagamento em dia. Cada anexo era uma munição. Cada documento, uma prova irrefutável de que ela tinha razão. Não parou por aí. Marina também registrou queixa no site consumidor.gov.br, uma plataforma do governo federal que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos. Ela sabia que as operadoras de saúde monitoravam aquele canal de perto, porque as reclamações ficavam públicas e afetavam diretamente a reputação institucional. O sistema era mais ágil, com prazos menores de resposta.
e as empresas odiavam ver seus índices de satisfação despencarem ali, à vista de todo mundo. Enquanto digitava, Marina fazia pausas para respirar fundo. A dor ainda estava lá, latejando, lembrando a cada segundo que ela não era apenas uma pessoa lutando por um princípio abstrato. Ela estava lutando pela própria vida. Mas agora, ela tinha um propósito. Cada protocolo gerado, cada número de processo anotado num caderninho espiral que ela tinha pego na gaveta, era uma pequena vitória. Cada vez que clicava em enviar e via a mensagem de confirmação na tela, sentia que estava recuperando um pouco do controle que tinham tentado tirar dela. Eram quase 11 da noite quando ela terminou. Tinha aberto denúncias em 3 órgãos diferentes. Tinha documentado tudo, cronologicamente, com referências cruzadas. Tinha criado uma pasta digital e outra física com cópias de tudo. Marina tinha aprendido, ao longo dos anos como professora, que organização era poder, que quem controla a narrativa controla o jogo. Ela não estava mais sozinha diante de um balcão frio. Estava construindo um cerco. E a operadora de saúde ainda não sabia disso, mas ela acabava de acordar um fantasma que não ia embora. No dia seguinte, mesmo com dor, Marina foi até o Procon pessoalmente. Era uma manhã cinzenta, com aquele calor abafado típico do Rio antes de uma chuva que teima em não cair. Levou todos os documentos organizados numa pasta azul de plástico. Foi atendida por um funcionário de meia-idade, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já tinha visto de tudo. Ele ouviu o relato com atenção, folheando os documentos que Marina estendia sobre a mesa, e balançou a cabeça com uma expressão que misturava solidariedade e cansaço. Infelizmente, é mais comum do que a senhora imagina, ele disse, suspirando. As operadoras negam cobertura esperando que o cliente desista. A maioria desiste mesmo. Não tem tempo, não tem informação, não sabe onde procurar ajuda. Mas a senhora fez certo. Com esses protocolos todos, a pressão aumenta bastante. Ele explicou com paciência que a empresa teria um prazo legal para responder, 10 dias úteis a partir da notificação, e que, se não o fizesse ou se a resposta fosse insatisfatória, Marina poderia acionar o Juizado Especial Cível, onde não precisaria de advogado para causas de até 20 salários mínimos. Ele também orientou que ela guardasse todos os e-mails, todas as mensagens, todos os contatos que tivesse com a operadora a partir daquele momento. Grava as ligações, se puder. Tira print de tudo, porque na hora do vamos ver é a sua palavra contra a deles. E eles têm advogado pago para isso. Você só tem a verdade, então segura bem nela. Marina anotou tudo no caderninho, agradeceu com um aperto de mão firme e saiu de lá com mais um protocolo na mão, mais um número de processo, mais uma linha na teia que estava tecendo. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. A dor física continuava, mas agora vinha acompanhada de algo novo, uma sensação estranha, quase esquecida. Era a indignação transformada em ação. Era a descoberta de que ela não precisava aceitar calada. Era a percepção de que o sistema, por mais opressor que parecesse, tinha frestas, e que pessoas comuns, quando bem informadas e persistentes, podiam enfiar o pé nessas frestas e abri-las à força. 3 dias depois, Marina recebeu a primeira resposta. Foi um e-mail automático do consumidor.gov.br, com aquele layout padrão de site governamental, informando que a operadora havia visualizado a reclamação e tinha até 10 dias corridos para se manifestar. O prazo estava contando, e pela primeira vez era a operadora que tinha que responder a ela, e não o contrário. Ela esperou controlando a ansiedade. Continuou trabalhando, dando aulas, corrigindo provas, mas a cada notificação no celular, o coração acelerava. Até que, no 6º dia, chegou a resposta da empresa. Era um texto padrão, polido, impessoal, do tipo que advogados corporativos produzem em massa. Prezada cliente, informamos que a negativa de cobertura foi baseada em análise técnica criteriosa, conforme previsto em contrato. A operadora atua sempre em conformidade com as normas da ANS e com os termos contratuais acordados.
Lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais pelos nossos canais de atendimento. Atenciosamente, Departamento Jurídico. Marina leu, releu e sorriu. Um sorriso amargo, mas consciente. Eles achavam que aquilo ia resolver. Achavam que um texto bonito, cheio de formalidade vazia, ia fazer ela desistir. Ela voltou ao site. Respondeu publicamente, para que qualquer pessoa que acessasse a reclamação pudesse ler. A suposta análise técnica criteriosa, mencionada, não foi apresentada por escrito no momento da negativa, conforme exigido pela Resolução Normativa 465 da ANS. O contrato prevê expressamente cobertura para atendimentos de urgência e emergência, e minha situação se enquadra perfeitamente nessa categoria, conforme laudo médico anexo. Solicito revisão imediata da negativa, com fundamentação técnica assinada por médico responsável, ou ratifico que a conduta da operadora é abusiva e desprovida de qualquer fundamento legal. Aguardo manifestação objetiva em até 48 horas, sob pena de prosseguimento nas vias judiciais. E anexou novamente todos os documentos, laudo médico com CRM do profissional, cláusulas contratuais destacadas, trechos literais da resolução normativa da ANS que obrigava a cobertura, prints das telas do site do hospital mostrando que ele era credenciado. 2 dias depois, silêncio. Marina não esperou mais. Tinha dado todas as chances, tinha tentado resolver administrativamente, tinha sido respeitosa, objetiva, técnica e tinha sido ignorada. Foi até o fórum do Juizado Especial Cível. Pegou uma senha. Esperou quase 2 horas numa sala apertada, cheia de gente com as mesmas expressões de cansaço e esperança. Quando foi chamada, foi atendida por um defensor público jovem, que a ouviu com atenção genuína. Ele analisou os documentos e disse com um meio sorriso: "A senhora tem um caso forte, muito forte." Juntos, preencheram a petição inicial. Marina pediu cobertura imediata da internação com todas as despesas, ressarcimento dos valores que ela tinha gasto até aquele momento com consultas, exames e medicamentos, indenização por danos morais no valor de R$10.000 e condenação da operadora ao pagamento de multa por prática abusiva. O processo foi protocolado. Marina recebeu a data da audiência. 3 semanas. Ela saiu do fórum e parou na calçada. O sol estava forte. O barulho da cidade envolvia tudo. Mas pela primeira vez em semanas, Marina sentiu que tinha algum controle sobre o que estava acontecendo. Não era sobre vencer ou perder, era sobre não ter aceitado o não como definitivo. Era sobre ter descoberto que resistir não era um ato heróico, era um ato possível e necessário. Enquanto isso, dentro dos escritórios climatizados da operadora de saúde, a reclamação de Marina já não era mais apenas mais um número no sistema. Ela havia acionado 3 canais diferentes. Tinha documentação técnica impecável, tinha prazos apertados para cumprir, e agora um processo judicial em andamento. O setor jurídico foi notificado, o setor de qualidade foi acionado, uma reunião foi marcada, e pela primeira vez, alguém dentro daquela empresa disse em voz alta com certa irritação: "Essa cliente não vai desistir", e eles estavam absolutamente certos. A audiência estava marcada para uma quinta-feira, às 10 horas da manhã. Marina acordou às 5, mesmo sem ter dormido direito. Tinha passado boa parte da noite repassando mentalmente o que ia dizer, como ia se portar, que documentos ia apresentar. A dor abdominal agora era uma presença constante, familiar, quase como uma companheira indesejada que ela havia aprendido a ignorar enquanto esperava pela solução. Tomou banho demorado, deixando a água quente correr pelas costas tensas, tentando aliviar ao menos a rigidez muscular. Vestiu uma blusa social bege, discreta, mas bem passada, e uma calça preta simples. Prendeu o cabelo num coque baixo. Queria estar apresentável. Queria ser levada a sério. Sabia que a aparência, infelizmente, ainda contava, especialmente quando se está sozinha, sem advogado, enfrentando uma corporação.
Separou a pasta azul com todos os documentos organizados em ordem cronológica. Contrato do plano, comprovantes de pagamento, laudo médico, negativa por escrito, prints das reclamações nos órgãos de defesa, protocolos, respostas evasivas da operadora. Cada papel tinha um clipe colorido, indicando sua função. Verde para provas de pagamento, amarelo para documentos médicos, vermelho para a negativa e respostas da empresa, azul para a legislação e normas da ANS. Marina era metódica, e isso, naquele momento, era sua maior arma. Chegou ao fórum meia hora antes do horário marcado. O prédio era antigo, com paredes descascadas e cheiro de mofo misturado a papel velho. Sentou num banco de madeira no corredor, ao lado de outras pessoas que esperavam suas audiências. Havia uma senhora idosa acompanhada da filha, provavelmente brigando por uma aposentadoria negada. Um homem jovem, de boné e chinelo, folheando papéis amassados, talvez discutindo uma conta de luz abusiva. Gente comum, gente como ela, gente tentando fazer valer direitos que deveriam ser óbvios, mas que precisavam ser arrancados à força. Quando chamaram seu nome, Marina levantou, respirou fundo e entrou na sala de audiências. Era pequena, com paredes creme desbotadas, uma mesa comprida de fórmica imitando madeira, algumas cadeiras giratórias velhas e uma bandeira do Brasil num canto meio torta. Do outro lado da mesa, 2 homens de terno escuro. Um deles era o advogado da operadora. Por volta dos 40 anos, gravata azul marinho, pasta de couro, expressão de quem estava ali apenas cumprindo mais uma tarefa do dia. O outro era o preposto da empresa. Um homem mais velho, de óculos, que folheava papéis sem olhar para ninguém. O juiz era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, barba por fazer, com expressão neutra e cansada de quem ouve histórias parecidas todos os dias. Ele folheou o processo rapidamente, passou os olhos pelas páginas sem muita cerimônia e começou com voz monocórdia. Bom, estamos aqui para tratar de negativa de cobertura de plano de saúde. A parte autora alega que teve atendimento emergencial recusado sem justificativa técnica adequada. A parte ré contesta. O advogado da operadora se levantou com aquela postura treinada, levemente arrogante, mas controlada. Abriu a pasta de couro com gestos calculados. E começou a falar com aquela segurança ensaiada de quem repete o mesmo discurso toda semana, em salas parecidas, contra pessoas diferentes, mas com problemas iguais. Excelência, a negativa foi baseada em análise técnica interna e em cláusula contratual específica. A autora não cumpriu o prazo de carência exigido para o procedimento solicitado. Além disso, não houve caracterização de emergência real nos termos estritos da resolução normativa. A operadora agiu rigorosamente dentro da legalidade, respeitando os limites contratuais e as diretrizes da ANS. Trata-se de tentativa de utilização indevida de cobertura não contratada. Marina sentiu o sangue subir. As mãos começaram a tremer levemente. A vontade de gritar, de interromper, de dizer que aquilo era mentira quase a dominou. Mas ela se controlou. Respirou fundo. Contou até 3. E esperou. O juiz olhou para ela por cima dos óculos de leitura. A senhora quer se manifestar? Marina respirou fundo mais uma vez. Abriu a pasta azul com calma deliberada. E começou com voz pausada, firme, mas sem agressividade. Excelência, eu tenho o plano há 8 anos. A carência, qualquer carência, já foi cumprida há muito tempo. Ela colocou sobre a mesa uma pilha de extratos bancários organizados. Aqui estão os comprovantes de pagamento de todas as mensalidades desde que contratei o plano, em março de 2016. 96 parcelas pagas. Nenhum atraso, nenhuma inadimplência. Eu pago R$ 7.340 por ano para ter esse plano. O advogado tentou falar algo, mas Marina continuou, agora com mais firmeza. Quanto à suposta falta de caracterização de emergência, ela pegou outra folha com carimbo e assinatura. Eu trouxe o laudo completo do médico que me atendeu, Dr. Fernando Alcântara, CRM 52.048RJ, gastroenterologista com 20 anos de experiência. Ele classifica o meu quadro textualmente
como urgente, com risco de agravamento e necessidade de internação imediata para a investigação diagnóstica. Não sou eu quem está dizendo. É um médico, um especialista. Ela fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para o juiz. E aqui, pegou mais uma folha impressa com trechos destacados em amarelo. Está a Resolução Normativa 465 da ANS, artigo 3º, que obriga expressamente a cobertura de atendimentos de urgência e emergência, independentemente de qualquer prazo de carência. Está escrito aqui, Excelência. Não é interpretação, é lei. O advogado da operadora tentou interromper de novo. Excelência, isso não se aplica quando... O juiz ergueu a mão com um gesto seco. Deixe ela terminar. Marina continuou. Agora com confiança crescente, sentindo que cada palavra que saía da sua boca tinha peso real. Além disso, Excelência, quando eu fui ao hospital, eu liguei antes para o plano de saúde. Tenho o número do protocolo anotado aqui. 2024-738291. Data: 12 de setembro, às 14h37. Duração da ligação: 8 minutos. A atendente, que se identificou como Carla, confirmou verbalmente que a cobertura estava autorizada. Ela disse, e eu anotei: pode procurar o hospital credenciado, senhora. Está tudo liberado no sistema. Só depois, quando eu cheguei lá no balcão do hospital, é que me disseram o contrário. Não houve justificativa técnica. Não houve laudo médico da operadora contestando o laudo do meu médico. Não houve nada. Só uma negativa fria no sistema. Como se eu fosse um número. Como se minha vida não valesse nada. Ela fez uma pausa mais longa. Olhou diretamente para o juiz, depois para o advogado, depois para o preposto que ainda não tinha levantado os olhos. Eu não estou pedindo nenhum favor, Excelência. Eu não estou pedindo nada além do que eu paguei para ter. Estou pedindo o que é meu por direito, e o que eles negaram sem razão nenhuma, a não ser a expectativa de que eu ia desistir. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, o tipo de silêncio que precede mudanças. O juiz tirou os óculos lentamente, colocou-os sobre a mesa. Passou a mão no rosto, como quem está cansado de ver a mesma história se repetir, mas ainda assim não perdeu a capacidade de se indignar. Olhou para o advogado da operadora com uma expressão que misturava descrença e irritação contida. O senhor tem algum documento que comprove que a carência não foi cumprida? O advogado hesitou. Trocou olhares com o preposto. Excelência, vamos precisar verificar internamente os registros. Verificar? O juiz arqueou as sobrancelhas. O senhor veio a uma audiência de conciliação sem verificar o tempo de contrato da cliente? Sem trazer uma única prova técnica do que está alegando? O homem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O preposto finalmente levantou os olhos dos papéis, mas permaneceu calado. O juiz suspirou fundo com aquele cansaço de quem já viu essa cena acontecer dezenas, talvez centenas de vezes. Olha, eu vou ser bem direto. Essa negativa não tem cabimento nenhum. A cliente tem 8 anos de contrato. Trouxe laudo médico claro e objetivo classificando o caso como urgente, apresentou prova de que foi induzida a acreditar que estava coberta, e a operadora não trouxe uma única evidência técnica, médica ou contratual que justifique a recusa. Isso não é defesa do contrato, isso é prática abusiva, e vocês sabem muito bem disso. Ele virou-se para Marina com uma expressão que, pela primeira vez, demonstrava algo parecido com empatia. A senhora aceita acordo? Marina pensou por um momento. Sabia que podia exigir mais, mas também sabia que processos longos desgastam, e que vitória rápida, às vezes, vale mais do que vitória perfeita. Aceito, desde que eles cubram a internação imediatamente, sem nenhuma restrição. Me ressarçam integralmente todos os gastos que tive até agora, consultas, exames, medicamentos, e paguem uma indenização justa por danos morais. O juiz olhou para o advogado. E aí? O homem cochichou algo rápido com o preposto. Houve troca de papéis, expressões tensas, um telefonema discreto. Depois voltou a falar, agora sem nenhuma daquela segurança anterior. Excelência, podemos propor a cobertura integral e imediata da internação, o ressarcimento total das despesas comprovadas,
e uma compensação de R$ 5.000 por danos morais, a ser paga em até 10 dias. Marina olhou para o juiz. Ele deu uma leve inclinação de cabeça, como quem diz: é razoável, aceite. Ela aceitou. O acordo foi homologado ali mesmo. Assinaturas foram colhidas, carimbos foram batidos. Em 15 minutos estava tudo resolvido no papel. Marina saiu da sala com uma cópia do termo de acordo na mão, datado e assinado. Quando chegou ao corredor, parou. Encostou na parede fria e descascada. Fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, chorou. Não era choro de tristeza, era de alívio, de raiva finalmente validada, de cansaço reconhecido e de vitória merecida. Você acredita que é possível vencer uma empresa gigante sendo apenas uma pessoa comum? Comente aqui embaixo. Justiça pode ser lenta, mas ela chega. Quero saber se você concorda. Marina saiu do fórum e foi direto para o hospital. Dessa vez, com o termo de acordo judicial na mão. Quando chegou ao balcão, a mesma atendente de antes a reconheceu. Houve um lampejo de surpresa nos olhos da moça. A senhora voltou? Marina estendeu o papel com calma. Voltei. E agora o plano vai cobrir tudo. Aqui está a determinação judicial. Homologada. Irrecorrível. A moça leu o documento. Piscou várias vezes. Chamou a supervisora sem dizer nada. A supervisora leu também. E 15 minutos depois, Marina estava sendo internada. Finalmente. Marina passou 3 dias internada. Fez todos os exames necessários. Ultrassom, tomografia, endoscopia, exames de sangue completos. Foi acompanhada por uma equipe médica atenciosa, que finalmente pôde investigar a origem das dores, sem que ela precisasse se preocupar com quanto cada procedimento ia custar, se o plano ia cobrir, se ia ter que pagar do próprio bolso. A sensação de ser tratada como deveria ter sido tratada desde o início era estranha, quase irônica, como se a dignidade fosse um prêmio a ser conquistado, não um direito básico. O diagnóstico veio no segundo dia. Uma inflamação severa no intestino, com sinais de desenvolvimento de uma úlcera que, se não tratada adequadamente e a tempo, poderia evoluir para algo muito mais grave: perfuração, infecção generalizada, até sepse. O médico foi direto. A senhora teve sorte de insistir. Mais algumas semanas sem tratamento e a gente estaria falando de cirurgia de emergência, ou coisa pior. Marina ouviu aquilo e sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era drama. Era a constatação fria de que a negligência da operadora tinha colocado sua vida em risco real, e que, se ela tivesse desistido, como tantas outras pessoas desistem, poderia não estar mais ali para contar a história. Enquanto se recuperava no leito do hospital, conectada a soro, tomando antibióticos e anti-inflamatórios intravenosos, Marina refletia sobre tudo o que tinha acontecido. Não era só sobre o plano de saúde. Era sobre quantas vezes, na vida, ela tinha aceitado um não sem questionar. Quantas vezes tinha engolido uma injustiça porque parecia grande demais para ser enfrentada. Quantas vezes tinha ouvido "é assim que funciona" e tinha simplesmente dado de ombros, resignada. Ela percebeu algo importante, algo que mudaria para sempre a forma como encarava o mundo. A maioria das pessoas desiste não porque perde, mas porque cansa. E as empresas sabem disso. Elas contam com o cansaço, com a falta de tempo, com a vergonha de insistir, com o medo de parecer chato, de ser rotulada como problemática, de fazer escândalo. Contam com a nossa educação, com o nosso medo de incomodar. E é exatamente isso que as mantém impunes. Mas Marina não cansou. E isso fez toda a diferença. Quando recebeu alta hospitalar no final da tarde de uma sexta-feira, ela voltou para casa com uma receita de medicamentos na mão, orientações médicas claras e uma sensação estranha de leveza. A dor física tinha sido identificada e estava sendo tratada. E, de certa forma, a dor moral também tinha recebido algum tipo de reparação. Não era perfeita, não apagava o que tinha acontecido, mas era algo. Alguns dias depois, já em casa, enquanto organizava os papéis do processo dentro de uma caixa de sapatos que guardava documentos importantes, recebeu uma ligação inesperada.
Era uma jornalista de um portal de notícias local. Alguém do fórum, talvez o defensor público, talvez algum funcionário sensibilizado, tinha comentado sobre o caso dela. E a repórter queria fazer uma matéria. Marina hesitou. Não gostava de exposição. Não queria aparecer. Mas então pensou: se a história dela pudesse ajudar alguém a não passar pelo mesmo, valeria a pena. Aceitou. A entrevista foi feita por telefone. Durou quase 40 minutos. Marina contou tudo, desde a primeira negativa no hospital até a audiência, passando pelos protocolos, pelas respostas evasivas, pela luta solitária. A jornalista gravou, fez perguntas pontuais, pediu cópias de alguns documentos para comprovar a história. A reportagem foi ao ar 3 dias depois, numa emissora local de TV e no portal de notícias. O título era direto e impactante: Professora enfrenta operadora de saúde e vence na justiça após negativa abusiva de cobertura emergencial. A matéria repercutiu, primeiro localmente. Depois foi compartilhada em grupos de WhatsApp, em páginas de defesa do consumidor, em fóruns sobre direitos da saúde. O vídeo da reportagem começou a rodar nas redes sociais, e com ele começaram a chegar mensagens. Dezenas, centenas, de pessoas que tinham passado por situações parecidas, negativas sem fundamento, procedimentos recusados, atendimentos negados na hora do desespero, gente que tinha desistido, gente que tinha pagado do próprio bolso, gente que tinha visto parentes morrerem esperando autorização que nunca veio. E no meio de tanta dor compartilhada, também havia mensagens de gratidão, de pessoas que tinham lido a reportagem e, inspiradas pela história de Marina, tinham decidido reagir. Tinham registrado reclamações, tinham procurado o PROCON, tinham acionado a ANS. E algumas, pasmem, tinham conseguido reverter decisões que pareciam irrevogáveis. Marina, que nunca tinha sido ativista de nada, que nunca tinha participado de movimento social, que nunca tinha feito passeata ou assinado manifesto, de repente se viu respondendo mensagens no privado do Facebook, orientando pessoas sobre onde buscar ajuda, compartilhando os protocolos que tinha usado, explicando passo a passo como agir. Ela não virou advogada, não dava consultoria jurídica, mas virou uma espécie de farol. Alguém que mostrou com a própria trajetória que era possível sim enfrentar o sistema, desde que você soubesse por onde começar e não desistisse no meio do caminho. Enquanto isso, dentro da operadora de saúde, o caso de Marina Oliveira tinha deixado de ser apenas um processo concluído. Tinha virado um problema de imagem, e mais do que isso, um alerta interno. O acordo judicial foi apenas o começo. A ANS, que já havia recebido a denúncia inicial de Marina meses antes, decidiu abrir uma fiscalização mais ampla na operadora. Não foi uma decisão isolada. O caso de Marina tinha chamado atenção. E quando a agência reguladora começou a cruzar dados, um padrão começou a emergir com clareza perturbadora. A operadora vinha, de forma sistemática, negando coberturas emergenciais com justificativas frágeis ou inexistentes, apostando que a maioria dos clientes não teria tempo, conhecimento ou disposição para brigar. A estratégia, infelizmente, funcionava bem. Das centenas de negativas emitidas mensalmente, menos de 5% eram contestadas formalmente. A maioria dos clientes simplesmente desistia, pagava do próprio bolso, ou pior, deixava de se tratar. Mas Marina não fazia parte dessa maioria. E sua insistência tinha aberto uma caixa de Pandora. A ANS notificou oficialmente a empresa. Pediu esclarecimentos detalhados sobre critérios de negativa. Solicitou relatórios internos de todos os casos de urgência e emergência recusados nos últimos 2 anos. Convocou representantes para audiências administrativas. E conforme os documentos iam sendo analisados, a gravidade da situação ficava cada vez mais evidente. Não era um erro, era uma prática, deliberada, lucrativa, criminosa. Depois de meses de investigação, cruzamento de dados, depoimentos e análise técnica, a ANS aplicou a punição. Não foi uma multa qualquer, foi uma multa milionária, histórica,
uma das maiores já aplicadas pela agência reguladora a uma operadora de planos de saúde no estado do Rio de Janeiro. A notícia saiu nos principais jornais, nos portais de notícia, nos noticiários de TV, nas redes sociais. E o nome de Marina foi citado, várias vezes, como uma das pessoas cujo caso deu início à investigação que resultou na punição. Ela não tinha procurado fama, não tinha procurado ser exemplo, não tinha querido aparecer. Ela só tinha recusado aceitar uma injustiça e, sem saber, sem planejar, tinha aberto uma porta para que centenas de outras pessoas fizessem o mesmo. 3 meses depois do acordo, Marina voltou ao fórum. Não como parte de um processo, mas como ouvinte. Ela queria assistir a outras audiências de consumidores contra empresas. Queria entender melhor como aquele sistema funcionava por dentro, como os juízes decidiam, como os advogados argumentavam, como as pessoas comuns se defendiam. Sentou-se no fundo da sala, discreta, com um caderninho e uma caneta, e ficou observando. Viu pessoas nervosas, inseguras, tentando explicar sozinhas os problemas que tinham enfrentado. Viu advogados corporativos usando termos técnicos complexos para confundir e intimidar. Viu juízes cansados, sobrecarregados, tentando fazer justiça dentro de uma pilha interminável de processos. E viu também algumas vitórias, pequenas, mas reais. Reais o suficiente para lembrar que o sistema, apesar de imperfeito, ainda podia funcionar quando acionado corretamente. Naquele dia, ao sair do fórum, caminhando pelas ruas movimentadas do centro, Marina teve uma ideia. Ela começou a escrever, não um livro, nada grandioso, apenas um guia simples, direto, prático. Um passo a passo de como qualquer pessoa, sem advogado, sem dinheiro, sem conhecimento jurídico, poderia registrar uma reclamação contra uma empresa, reunir provas de forma organizada, protocolar uma denúncia nos órgãos competentes e acionar o judiciário se necessário. Não era nada sofisticado, mas era útil e era de graça. Ela publicou o texto num blog simples que criou especialmente para isso, usando uma plataforma gratuita. Chamou de Dignos de Resposta. Compartilhou o link nas redes sociais. Pediu para alguns conhecidos divulgarem. Mandou para grupos de defesa do consumidor. Em uma semana, o blog tinha tido 2.000 visualizações. Em um mês, mais de 50.000. Pessoas de todo o Brasil começaram a enviar mensagens, agradecendo, contando que tinham conseguido resolver problemas antigos, seguindo as orientações do guia, que tinham sido ressarcidas, que tinham recebido desculpas formais, que finalmente tinham sido ouvidas. Marina não se tornou influenciadora digital, não monetizou o blog, não colocou anúncios, não criou curso pago, não virou celebridade. Continuou sendo professora, dando aulas, corrigindo provas, pegando ônibus lotado todo dia. Mas ela fez algo mais importante do que tudo isso. Mostrou que resistir não é um ato heróico reservado a poucos. É um ato possível, ao alcance de qualquer um, e necessário. E que a justiça, quando exigida com clareza, organização e persistência, tem que responder. 6 meses depois da audiência, Marina estava sentada na sala de professores, corrigindo provas de história do 3º ano. Era uma tarde quente e abafada de março, típica do Rio de Janeiro no final do verão. O ventilador de teto girava lentamente, fazendo mais barulho do que vento, sem conseguir aliviar o calor pegajoso que grudava na pele. Marina passou o olho pelas redações dos alunos, algumas bem escritas, outras claramente feitas às pressas na noite anterior, fazendo anotações nas margens, circulando erros, escrevendo comentários de incentivo. No meio de uma correção sobre a Revolução Francesa, o celular vibrou discretamente sobre a mesa de fórmica arranhada. Era um e-mail. Remetente, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela parou, largou a caneta vermelha, abriu a mensagem. O texto era formal, técnico, cheio de termos burocráticos, mas o conteúdo a fez esquecer de respirar por alguns segundos. A ANS informava que, após auditoria completa e minuciosa,
incluindo análise de milhares de casos individuais, cruzamento de dados, oitiva de partes e avaliação técnica. A operadora de saúde havia sido multada em 12 milhões de reais por práticas abusivas reiteradas, incluindo negativas de cobertura sem justificativa técnica adequada, descumprimento de prazos legais e indução deliberada de clientes ao erro. O caso de Marina tinha sido um dos 30 casos base que embasaram a investigação e fundamentaram a aplicação da penalidade máxima, 12 milhões de reais. Marina releu o número 3 vezes. 12 milhões. Ela tentou visualizar o que significava. Não conseguiu. Era grande demais, abstrato demais. Mas era real, e era consequência direta do que ela tinha feito, do que ela tinha recusado aceitar. Ela não sabia se deveria se sentir vitoriosa, aliviada, orgulhosa ou apenas cansada, exausta. Porque aquele número não era só uma multa aplicada a uma empresa sem rosto. Era a confirmação brutal de que ela não tinha sido a única, que havia centenas, não, milhares, de outras pessoas que tinham passado pela mesma humilhação, pelo mesmo desamparo, pelo mesmo desrespeito. Só que muitas delas não tiveram forças, informação, tempo ou coragem para lutar. E algumas, provavelmente, tinham morrido esperando uma autorização que nunca veio. Ela fechou o celular. Respirou fundo, tentando conter a emoção que subia pela garganta. Voltou a corrigir as provas, mas as palavras dançavam na página. Ela não conseguia se concentrar. A notícia não parou por ali. No dia seguinte, sábado de manhã, a multa virou manchete. Jornais de grande circulação estamparam o caso na capa. A ANS aplica multa recorde de 12 milhões à operadora de saúde por negativas abusivas. Programas de televisão abriram espaço especial para debater o tema. Especialistas em direito do consumidor foram entrevistados. Representantes da ANS deram declarações contundentes sobre tolerância zero com práticas predatórias. Redes sociais explodiram em comentários, compartilhamentos, indignação coletiva, testemunhos pessoais. O Brasil inteiro, por alguns dias, estava falando sobre isso. E no meio de toda aquela repercussão massiva, o nome de Marina voltou a aparecer. Não como protagonista, a matéria era sobre a operadora e a multa, mas como símbolo, como exemplo vivo de que cidadãos comuns, quando bem informados e persistentes, podem derrubar gigantes. Dessa vez a exposição foi maior, e com ela vieram os convites para dar entrevistas em programas de rádio, para participar de debates em universidades, para palestrar em eventos de defesa do consumidor organizados por ONGs, sindicatos, associações de bairro, para fazer lives em canais de YouTube especializados em direitos civis, para contribuir com artigos em blogs e portais jurídicos. No começo, Marina recusou quase todos. Ainda não se sentia confortável com a exposição pública. Não se via como ativista, não queria ser vista como heroína, não queria que as pessoas pensassem que ela era especial, porque ela sabia, mais do que ninguém, que não era. Ela era apenas uma professora que, num momento de desespero e indignação, tinha decidido não aceitar calada. E isso, pensava ela, qualquer um poderia fazer. Mas então recebeu uma mensagem que mudou completamente sua perspectiva. Era de uma mulher chamada Beatriz, do interior de Minas Gerais, de uma cidade pequena que Marina nem sabia que existia. Ela contava, com palavras simples, mas carregadas de emoção, que tinha lido sobre o caso de Marina num grupo de Facebook. Tinha seguido, passo a passo, as orientações do blog Dignos de Resposta. Tinha registrado denúncia no Procon, na ANS, no consumidor.gov.br. E, com isso, tinha conseguido reverter uma negativa de cirurgia cardíaca que poderia ter custado a vida do marido, que tinha acabado de sofrer um infarto grave. Se você não tivesse compartilhado isso publicamente, eu não saberia por onde começar. Eu ia aceitar o não deles e meu marido provavelmente estaria morto. Você salvou a vida dele, e eu nunca vou esquecer disso. Muito obrigada. Marina leu aquela mensagem sentada na cama, à noite,
Depois de um dia longo de aulas, leu 3 vezes. E chorou. Chorou muito. Não de tristeza, mas de um tipo de emoção complexa que ela não sabia nomear. Era alívio, era responsabilidade, era propósito. Era a descoberta súbita de que suas escolhas individuais tinham reverberado além do que ela jamais poderia imaginar. Ela percebeu que não se tratava de ser ativista ou influenciadora. Não se tratava de querer aparecer ou construir uma carreira em cima disso. Tratava-se simplesmente de não deixar que a informação ficasse trancada. De não permitir que o medo, a desinformação e a intimidação continuassem sendo armas poderosas nas mãos de quem tem dinheiro e estrutura jurídica. E foi aí, naquela noite, depois de ler e reler a mensagem de Beatriz, que Marina aceitou o primeiro convite. Foi a um pequeno auditório de um centro comunitário na zona norte do Rio, num bairro periférico onde as ruas eram estreitas, as casas simples e o transporte público precário. Umas 40 pessoas estavam presentes, a maioria idosos. Alguns, jovens mães com crianças de colo. Gente simples, gente trabalhadora, gente que dependia do SUS ou de planos de saúde baratos, com coberturas limitadas e atendimento ruim. Gente como ela. Marina não preparou slides, não fez PowerPoint, não levou o discurso decorado, apenas contou sua história, sem drama desnecessário, sem vitimização exagerada. Apenas os fatos, narrados com simplicidade e clareza. O que aconteceu? O que ela sentiu? O que ela fez? Onde procurou ajuda? Quais documentos reuniu? Quanto tempo levou? Quais órgãos acionou? Como foi a audiência? O que conquistou? E no final, olhando nos olhos daquelas pessoas cansadas, mas atentas, deixou claro, com voz firme e pausada: eu não sou especial. Eu não sou diferente de vocês. Eu só não desisti. Eu fiz o que qualquer pessoa pode fazer, e vocês também podem. Vocês têm esse direito e têm essa força. A plateia aplaudiu. Não foram aplausos educados, foram aplausos de reconhecimento, de identificação, de esperança renovada. Algumas pessoas choraram, outras anotaram freneticamente em cadernos velhos, e ao final da fala, uma fila se formou, gente querendo tirar dúvidas, pedindo orientação detalhada, mostrando documentos amassados que carregavam há meses sem saber o que fazer, compartilhando dores guardadas, humilhações sofridas, injustiças acumuladas. Marina ficou ali por mais de 2 horas, ouvindo cada história com atenção genuína, orientando com paciência, anotando em papéis pequenos os contatos de órgãos públicos, sites oficiais, telefones de defensoria pública, modelos de petição. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha algo talvez mais importante: empatia, clareza e disposição genuína de ajudar. Foi naquela noite, voltando para casa de ônibus, olhando pela janela embaçada as luzes da cidade piscando na escuridão, que Marina entendeu algo profundo que nunca tinha pensado antes. O poder não está em vencer. Está em não aceitar perder sem luta. Está em recusar o silêncio. Está em transformar raiva em ação. E esse poder, percebeu ela, não pertence a heróis. Pertence a qualquer um que decida usá-lo. Enquanto isso, nos bastidores da operadora de saúde, as coisas estavam muito longe de terminar. A multa histórica tinha sido apenas a ponta do iceberg. Com a repercussão massiva do caso, clientes antigos começaram a revisar contratos com lupa. Processos adormecidos, engavetados há anos, foram reabertos com vigor renovado. Advogados especializados em direito do consumidor, farejando uma mina de ouro jurídica, passaram a buscar ativamente vítimas de práticas abusivas daquela empresa específica. Ações coletivas começaram a ser organizadas. A Defensoria Pública entrou com ação civil pública, pedindo reparação coletiva e mudanças estruturais. A operadora tentou, desesperadamente, controlar os danos. Fez pronunciamento público em página inteira de jornal. Prometeu revisão completa de processos internos. Anunciou criação de canal de ouvidoria independente. Comprometeu-se com treinamento de equipes. Tudo muito bonito no papel.
tudo muito bem escrito por assessores de imprensa e advogados especializados em gestão de crise. Mas a verdade incômoda é que o estrago já estava feito. A confiança, uma vez quebrada publicamente, não se reconstrói com nota de esclarecimento. A reputação, uma vez manchada, carrega a cicatriz. Clientes começaram a cancelar planos em massa. Empresas que ofereciam o convênio como benefício corporativo começaram a buscar outras operadoras. A imagem da empresa despencou nas pesquisas de satisfação. E o setor regulatório continuou em cima, pressionando por mudanças reais, concretas, verificáveis. Marina, de longe, acompanhou tudo isso com uma sensação mista e complexa de satisfação e tristeza. Satisfação porque, sim, algo tinha mudado estruturalmente. A multa não era simbólica, era financeiramente pesada. As investigações não tinham sido superficiais, tinham exposto um padrão criminoso. Mas tristeza, porque, no fundo, não deveria ter sido necessário tanto barulho, tanta dor coletiva, tanta luta individual desgastante para que direitos básicos, elementares, óbvios, fossem minimamente respeitados. Em uma tarde, ela recebeu mais um e-mail oficial, dessa vez do Procon estadual. Queriam saber se ela toparia participar de uma campanha educativa de grande alcance sobre defesa do consumidor na área de saúde suplementar. Seria um vídeo institucional curto, direto, objetivo, explicando passo a passo como agir em caso de negativa abusiva de plano de saúde. Marina aceitou sem hesitar. O vídeo foi gravado num estúdio simples do próprio Procon. Ela, de blusa branca e cabelo preso, falando diretamente para a câmera, sem maquiagem pesada, sem iluminação hollywoodiana. Apenas verdade crua. Se você está passando por uma injustiça, documente tudo. Anote datas, horários, nomes. Peça sempre número de protocolo. Registre reclamações nos órgãos competentes, ANS, Procon, consumidor.gov.br. Não aceite respostas vagas ou genéricas. Exija justificativa por escrito. E, principalmente, não desista. Porque se você desistir, eles vencem. E não é só sobre você. É sobre todos que vêm depois. O vídeo foi publicado nas redes sociais oficiais do Procon. Em uma semana, ultrapassou 1 milhão de visualizações orgânicas. Foi compartilhado por influenciadores digitais, jornalistas, políticos, artistas. Virou material didático recomendado em escolas de direito. Foi usado em treinamentos de atendentes de hospitais. E Marina, que só queria ter sido atendida com dignidade naquele hospital meses atrás, de repente se viu sendo citada em artigos acadêmicos, em debates legislativos e até em audiências públicas como exemplo concreto de resistência cívica e empoderamento do consumidor. Ela não mudou o mundo inteiro, mas mudou a forma como muita gente via o próprio poder. E isso, no fim das contas, já era imensamente significativo. 1 ano e meio depois de tudo ter começado, Marina estava novamente num hospital. Mas dessa vez, não como paciente. Ela havia sido convidada oficialmente, por escrito, para participar de uma roda de conversa promovida pela própria instituição hospitalar, a mesma onde tudo tinha começado, voltada para pacientes, familiares e profissionais de saúde sobre direitos em saúde suplementar e como lidar com negativas abusivas. Quando entrou no prédio, reconheceu imediatamente o corredor, a mesma luz branca e fria que parecia sugar a vida. O mesmo cheiro característico de desinfetante misturado com álcool gel. O mesmo balcão de recepção, onde tempos atrás ela tinha ouvido pela primeira vez que seu plano não cobriria a internação emergencial. A memória voltou com força, a sensação de impotência, o choque, a dor física e moral se misturando. Mas agora, caminhando por aquele espaço com passo firme, com um crachá de palestrante pendurado no pescoço, ela sentia algo completamente diferente. Agora, ela estava ali para falar sobre como tinha transformado aquilo. O evento foi organizado num auditório pequeno do hospital, com capacidade para umas 60 pessoas. Cerca de 50 compareceram. A maioria eram usuários de planos de saúde que já haviam enfrentado negativas em algum momento.
ou que temiam passar pela mesma situação no futuro. Havia também alguns profissionais da área, médicos interessados em entender melhor os direitos dos pacientes, enfermeiros que lidavam diariamente com conflitos entre cobertura e necessidade clínica, um representante administrativo do próprio hospital, e até um advogado jovem especializado em direito à saúde que estava ali para complementar a fala de Marina com orientações jurídicas mais técnicas. Marina foi a última a falar. E quando subiu ao pequeno palco improvisado, com um microfone de lapela preso na blusa e uma garrafa d'água ao lado, ela não tinha slides preparados, não tinha PowerPoint com gráficos coloridos, não tinha roteiro decorado, só tinha sua história e a convicção de que aquilo por si só já era mais do que suficiente. Eu não vim aqui para falar de heroísmo, começou ela, olhando diretamente para as pessoas na plateia, porque não tem absolutamente nada de heróico em ter que brigar pelo óbvio. O que eu fiz não deveria ser exceção, deveria ser completamente desnecessário. Ninguém deveria ter que virar especialista em direitos do consumidor só para conseguir o atendimento que já pagou para ter. A plateia ficou em silêncio, um silêncio pesado, carregado de identificação. Mas como ainda é necessário, e infelizmente é, eu vou contar exatamente o que aprendi. E mais importante do que isso, vou mostrar onde vocês podem buscar ajuda de forma prática, gratuita e eficaz. Marina passou os próximos 25 minutos detalhando, com clareza didática e objetividade quase cirúrgica, cada passo que tinha dado na sua trajetória. Desde o momento traumático em que recebeu a negativa fria no balcão do hospital até o dia tenso e libertador da audiência no juizado especial. Explicou com exemplos concretos como usar o portal da ANS, como preencher corretamente uma reclamação no consumidor.gov.br, como procurar o PROCON presencialmente ou online, como acessar a Defensoria Pública gratuitamente, como reunir provas de forma organizada e convincente, como pedir números de protocolo em toda e qualquer interação, como gravar ligações legalmente, como não se intimidar com respostas automáticas, com jargão jurídico, com tentativas deliberadas de confusão e cansaço. Ela falou também sobre o lado emocional, sobre como é difícil manter a calma quando você está com dor, com medo, vulnerável. Sobre como é humilhante ter que implorar por algo que deveria ser automático. Sobre como o cansaço é, muitas vezes, a maior arma das empresas contra consumidores exaustos. No final, fez uma pausa longa. Bebeu um gole d'água, respirou fundo e disse, com voz pausada mas carregada de emoção contida: Eu sei que muitos de vocês estão cansados, exaustos. Eu sei que dá vontade de desistir, de aceitar, de simplesmente pagar e acabar logo com isso. Acreditem, eu também quis desistir várias vezes. Mas eu aprendi uma coisa fundamental. Quando você luta, mesmo que perca, mesmo que demore, mesmo que doa, você planta uma semente. Alguém vai ver o que você fez. Alguém vai usar o caminho que você abriu. E, eventualmente, pouco a pouco, a árvore cresce. E aquela injustiça que parecia enorme, inabalável, eterna, começa a rachar.